Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia, o Senhor é aquele que sempre nos sustém, aquele que sempre nos ajuda, aquele que não tosqueneja, aquele que não dormita, aquele que a palavra diz: a glória dos homens é revelar as coisas de Deus, e a glória de Deus é ocultá-las, aonde só há uma forma de se revelar nos últimos tempos, que a palavra diz: os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus é espírito, e a forma correta de adorá-lo é através, não por si, mas através do espírito daquele que nos sustém e nos fortalece. O Espírito que nos ensina a fazer a vontade do Pai, a bendizer o Filho amado. Este é meu filho em que me comprazo, fazei tudo o que ele disser. Esta é a vontade do Pai. E a vontade do Filho é: ide e anunciai o Evangelho, o ano aceitável do Senhor, o arrependimento. É chegado o reino dos céus sobre vós. Aqueles que perseveram dia após dia, anunciando o arrependimento. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Toda boca confessará que ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará diante dele. É certo que alguns, para aquilo que ele é riquíssimo e não divide com os meros mortais, mas é um coração contrito e arrependido, o espírito aquebrantado ele não despreza e compartilha a honra, a glória e a imortalidade. Aqueles que rejeitam, ele já dizia, como diz, ele é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. Todo aquele que me nega, o negarei diante do meu Pai e dos anjos. É um único mediador entre Deus e homens, unigênito de toda, unigênito do Pai, primogênito de toda a criação e ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida com abundância e alcance a ressurreição do último dia. Bem-aventurados sois aqueles que permanecem dia após dia, não por si, mas através daquele que nos sustém, daquele que nos ajuda, daquele que é fiel e verdadeiro, aquele que cuida de nós, aquele que tem nos ajudado, aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que nos sustém, aquele que está sempre a nos manter firmes e constantes, segundo a sua infinita bondade e misericórdia. Aquele que tem cuidado de nós, aquele que é fiel, aquele que não dormita, aquele que é o general dos exércitos, os anjos sobem e descem sobre ele. Aquele que nos ensina, 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos, pelo que não tememos mal algum, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum se sucede, nem mesmo a morte nos separa do amor de Cristo. A palavra diz: não tem altura, não tem profundidade, não tem principado, não tem potestade, não tem as aflições momentâneas e passageiras, que nem se compara com a glória que há de vir. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia! O construtor que é digno demais
honra do que a própria casa. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem foi levantado. Aquele que maior o que está em nós do que o que está no mundo e sendo expulso. Filhinhos, vós já tendes vencidos todos aqueles que se opõem à sua verdade, os anticristos, aqueles que se opõem, aonde muitos se multiplicaram até os dias atuais, aonde o Senhor os vence chegado o tempo da ira e da indignação, aonde por um tempo ele permitiu, aonde a palavra diz, segundo a sua imparcialidade, com que aqueles que na verdade blasfemam com extrema arrogância contra o Senhor, a fim de acumularem mais ainda suas iniquidades, e o Senhor lhes dar a devida recompensa, segundo a sua maledicência. Aquele que estiver na imundícia suje-se mais ainda enquanto há tempo, mas aqueles que perseveram com ele são santificados e purificados por meio do lavar da palavra que é viva e eficaz do interior para fora e permanece, porque ele nos garante que nenhum de vós se perderá, aqueles que o Pai me deu, os batizando com Espírito e com fogo, e que permanecem dia após dia anunciando a sua verdade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.